E aí, boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada. Você do lado de lá, entendeu facilmente o que eu disse? Com certeza você fala português. Você já se perguntou por que nós falamos o português aqui no Brasil? Ainda não? Sim? Então vamos lá. Pessoal, vamos falar um pouquinho de história. E hoje não estou utilizando aqui um tripé nem nada, né? Fazendo um videozinho aqui na câmera que faz selfie. E vou falar de história com vocês. Bom, quando é feita essa pergunta para mim, por que nós falamos o português? Essa língua, né? Tão bonita. E por que nossos vizinhos falam espanhol? A maioria deles. Simples, muito simples. Primeiro, o Brasil foi colonizado por portugueses. Isso aí. Muito difícil que você não saiba dessa informação. Que o Brasil, um país colonizado por portugueses. E os vizinhos, né? Os nossos vizinhos, eles foram colonizados por espanhóis. Então, Portugal é um país no qual se fala a língua portuguesa e nós, brasileiros, herdamos a língua dos nossos colonizadores. Uma das heranças, digamos assim, deixadas pelos nossos colonizadores foi a língua. E os nossos vizinhos, da mesma forma. A língua falada na Espanha é o espanhol e, portanto, os espanhóis deixaram para os argentinos, chilenos, paraguaios e entre outros, o espanhol. Mas como isso aconteceu? Por que eles vieram para cá? O que eles vieram fazer aqui? São muitas perguntas que aos poucos a gente consegue entender estudando história. Primeiro, por que os portugueses vieram parar aqui no Brasil? Bom, no século XIV, aliás, no século XV, foi um período no qual a Europa estava saindo da chamada Idade Média, do sistema feudal. E os reinos, eles precisavam de descobrir novas terras, novas riquezas. E começou, digamos assim, uma corrida marítima para ver quem conseguiria conquistar novas terras e explorar novas terras. Aliás, essa corrida, ela tinha um destino final. Ela tinha um destino. A corrida era para saber quem chegaria, quem encontraria primeiro uma nova rota para chegar até o Oriente, chegar até a Índia, conhecido como Caminho das Índias. Por quê? Era justamente no Oriente, nas Índias, que os europeus, sobretudo os italianos, eles compravam especiarias, compravam mercadorias e revendiam a um preço muito alto na Europa, né, ganhando muito dinheiro com isso. Aí, portugueses e espanhóis também desejavam partilhar de toda essa riqueza, de todo esse lucro gerado pelo comércio do Oriente. Então, no século XV, Portugal, primeiramente, começa uma corrida, digamos assim, contra o tempo, para encontrar uma nova rota para chegar até o Oriente. E aí,
Portugal opta em fazer o que nós chamamos de périplo africano, navegar para o sul, né, Europa, navegar para o sul, contornar o litoral africano e conseguir cruzar ali o chamado Cabo das Tormentas e depois rebatizado de Cabo da Boa Esperança e chegar até as Índias. Já os espanhóis, sob o comando do navegador Cristóvão Colombo, eles optaram em navegar para oeste. Segundo Colombo, segundo a sua ideia, segundo a sua teoria, sempre que eles navegassem para o oeste, navegando para o oeste, eles conseguiriam chegar até o Oriente. A gente sabe que isso deu errado, de certa forma, porque no meio do caminho tinha um continente, e esse continente é o continente americano. Inclusive, o próprio Cristóvão Colombo morreu achando que tinha chegado às Índias, Bem depois, com outro navegador, um camarada chamado Américo Vespúcio, que realmente deduziu que eles tinham chegado, na verdade, em um novo continente, em novas terras. Bom, resumindo aqui, senão o vídeo vai ficar longo. Cristóvão Colombo chegou aqui na América no ano de 1492. A partir daí, foram feitas uma série de acordos, bilaterais entre Portugal e Espanha para tentar dividir as terras que seriam descobertas por esses dois reinos. O mais importante desses acordos foi o Tratado de Tordesilhas, que realmente dividia o globo, as terras a serem descobertas entre Espanha e Portugal. O sonho de Portugal em chegar no Oriente só aconteceu no ano de 1498 com o navegador Vasco da Gama, E lembrando que Portugal começou ali a sua corrida marítima, para as Índias em 1415. Então foram se eu não me engano, foram 83 anos de muita persistência, muito trabalho, até que eles chegaram finalmente em Calicut, lá na Índia, em 1498. Vasco da Gama, o português Vasco da Gama conseguiu chegar na Índia em 1498. 2 anos depois, um outro navegador muito importante também para a história, um camarada chamado Pedro Álvares Cabral, aporta em terras tupiniquins, em terras indígenas, e toma posse dessa terra e dá nome a essa terra que para frente será chamado de Brasil, que é o nosso país. E então começa aí a nossa história, a história da nossa língua, das nossas heranças, as heranças culturais. Do jeito que você me ouviu e entendeu muito bem, está aí uma herança portuguesa. Provavelmente, ou acredito que sim, você que está assistindo esse vídeo também seja cristão, Cristão, não falei qual igreja, mas é cristão. É também uma herança dos portugueses, porque Portugal, na época, era um reino extremamente católico, um reino cristão. Então, gente, muito fácil entender, só a gente buscar na história para entender o que nós vivemos hoje. Para você que faz esse tipo de pergunta, só fazer aquela pesquisazinha que você vai encontrar, seja no Google, seja lá no YouTube, enfim, nos livros também, gente, que a gente acaba esquecendo de falar dos livros, mas é muito tranquilo, tá bom? Então, o português brasileiro, ele se distingue muito, A gente consegue entender o português de Portugal, mas ele se distingue muito, ele se diferencia muito do português de Portugal, mas mesmo assim é um português que nós herdamos dos nossos colonizadores
Então, é isso daí. Muito obrigado mais uma vez por estarem assistindo aos meus vídeos, deixando aquele like bacana e até uma próxima vez. Valeu, pessoal!